E aqui, pessoal, nós temos as proteínas. Então, os alimentos ricos em proteínas são as carnes, tá, gente? Também maravilhosamente deliciosas, proteínas. Então, o que as proteínas fazem? Porque elas são tão importantes, gente. São as macromoléculas, só isso, são as macromoléculas mais funcionais do nosso corpo. Ou seja, praticamente elas fazem de tudo que vocês imaginar no nosso corpo. Elas compõem a estrutura de tudo que onde vocês imaginar tem proteína no nosso corpo. Então, elas são extremamente importantes. Então, a gente tem que ter, tá? Uma boa ingestão de proteína diária. Se a gente não tiver, vai faltar a matéria-prima para que o nosso corpo faça as suas proteínas, as nossas próprias proteínas. E o que é a matéria-prima das proteínas? Tá aqui, ó, são formadas por aminoácidos. Então, os aminoácidos são as matérias-primas da nossa proteína, tá, gente? Ó, as proteínas atuam como agentes estruturais das células, elas são catalisadoras. Elas armazenam, elas têm a função de motilidade, elas levam substâncias para um lado e para o outro, reguladora e ainda defendem o nosso organismo. E centenas de outras funções que não dá para colocar tudo aqui não, gente, tá? Então, a matéria-prima da proteína é aminoácido. Preste atenção nessa tabela. Essa tabela aqui nós temos os 20 tipos de aminoácidos que existem. Existem só esses 20 tipos. Histidina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano. Não precisa saber o nome de tudo isso, tá, gente? Um nome bem difícil, né? Se eu tiver um cachorro, o nome dele vai ser, deixa eu ver... Outro cachorro que eu já tenho, triptofano. Olha que nome lindo, forte, né, para um cachorro? Pois é. É uma boa forma da gente aprender o nome dos aminoácidos. Vocês apelidem quem vocês gostam de um aminoácido. E também quem não gosta, por uma pessoa bem chata, você pode dizer prolina, deixe de ser serina, tá? É uma forma legalzinha da gente decorar. Mas não precisa decorar, não precisa de decorar tudo isso não, tá, gente? Nem na faculdade a gente prezou. A gente aprende na marra mesmo, sem querer a gente aprende isso tudo na faculdade. Mas aqui vocês vão prezar. O que vocês precisam saber é que existem 20 tipos, tá, gente? Existem os essenciais. Esses aqui, ó, histidina, isoleucina, lisina, metionina. Quem é chegado num suplemento para ganhar massa muscular, tá conhecendo, né? Histidina, isoleucina, lisina. Vocês estão conhecendo, né? Esses nomes. São os aminoácidos, tá, gente? Que encontram em todo tipo de proteína, existem esses aminoácidos, tá? Mas aí, ó, lá o whey, por exemplo, que é tirada a proteína do leite, ele é isolado, tem a maior quantidade. Por isso que tem pessoas que tomam esses suplementos proteicos para ajudar no crescimento do músculo, que é feito de proteína. Nossa carne é feita de proteína, tá? Vejam só. Os essenciais e os naturais. Então, os essenciais a gente precisa, naturais a gente é mais fácil, tá? A gente produz. Os essenciais a gente não produz, então a gente precisa. Então, como é que a gente obtém eles? Na alimentação. Tem que comer, tá? Para a boa sorte da gente, arroz e feijão tem todos os essenciais. Olha como Deus é maravilhoso pensar nisso. Arroz e feijão tem todos os essenciais. Então, se comer arroz e feijão todo dia, você tem, né? Mas aí, se você quer ganhar massa muscular, você tem que comer mais proteína. Só arroz e feijão é insuficiente, você não ganha massa muscular. Tem que comer mais. Aí, onde entra lá o bifinho, entra o peito de frango, o atum, o ovo é maravilhoso. O ovo tem muita proteína, tá? Então, tem que ter essa ajuda, por exemplo. Voltando. Agora, vejam só. Esses aminoácidos que eu mostrei agora a vocês, nessa tabela, eles se unem para formar as proteínas. Então, a proteína ela é formada por centenas e milhares de aminoácidos ligados entre si. Até de 3, já formar um até centenas de aminoácidos, tá? E como é que eles se unem? Preste atenção nisso. Através das ligações peptídicas. Tá bom? O que é isso, professora? Veja só. Olha aqui, acompanha aqui o mouse, ó. Aqui é um aminoácido. Todo aminoácido ele tem um grupo amino, que é onde tem o nitrogênio. Tá vendo o nitrogênio aqui, lilazinho? Isso aqui é o grupo amino. E ele tem o grupo carboxílico. Vocês estudam isso em química. O que é o grupo carboxílico? Tem um carbono ligado a um oxigênio, uma dupla ligação, ligado a um OH por uma ligação simples. Vocês estão vendo? Então, isso aqui é o grupo carboxílico e esse aqui é o grupo amino. Então, a ligação peptídica é o quê? É um aminoácido liga o grupo amino com outro aminoácido com o grupo carboxílico de outro aminoácido. Peraí, de novo.
O grupo amino de um aminoácido se liga ao grupo carboxílico de outro aminoácido. Então, essa ligação do amino de um com o carboxílico do outro é chamada de ligação peptídica, tá bom? Tomara que vocês tenham entendido. Aí, olha aqui embaixo, ó, a ligação. Então, isso aqui é o caminho de uma proteína, né? Aqui nós temos a ligação. O amino de um com carboxílico de outro, ó, vejam só como ficou bonitinho aqui, tudo misturadinho, amino de um carboxílico de outro. Então, isso aqui é a ligação peptídica, ó, gente, tá aqui, isso aqui, ó, o mousezinho passando em cima, tá? Aqui, como eu mostrei para vocês, são os tipos de proteínas de aminoácidos que existem. E aqui eu tenho para falar para vocês os tipos de estrutura. Existem 4 estruturas de aminoácido. A primária, que é uma sequência simples, ó, cada quadrinho desse aqui é um aminoácido. Ó, lisina, lisina, glicina, glicina, leucina, valina, alanina, histidina, tá? A gente aprende sem querer. Isso aqui é uma proteína e aqui são os pequenos aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Quando ela é retinha, como cabelinho liso, ó, isso aqui é proteína, gente. O cabelo da gente é proteína pura, formada de queratina, é tipo de proteína. Quando ela é lisinha lá, a estrutura da proteína é lisinha, retinha, isso é chamado de, ela tem uma estrutura primária. Quando ela é já enroladinha, que nem um cabelinho cacheado, tá? Ela é chamada de estrutura secundária, tá? Estrutura terciária já é uma mistura de primária e secundária um pouco enrolada. E a quaternária já é uma estrutura toda enrolada, uma proteína toda globulosa, que nem a hemoglobina do nosso sangue. Então, isso vai determinar também a complexidade da proteína. Uma proteína com mais função, mais complexa, ela logicamente vai ter uma estrutura maior, tá, gente? Exemplos de proteínas aqui, vejam só. Queratina. Aí eu comprei um shampoo de queratina. Ele é muito bom para meu cabelo. Eu adoro a indústria da beleza, que ela engana a gente assim, quando a pessoa estuda biologia e fica, meu Deus. Você vai beber o shampoo de queratina porque ia servir se você beber. Mas não é para beber, é para passar no cabelo. O que é que adianta você passar proteína aqui, meu Deus, pelo amor de Deus? O que é que adianta? Adianta de nada, gente. A gente tem que comer a proteína. Não vamos beber shampoo, não. A gente tem que comer a proteína. Quando a gente come, o nosso corpo vai quebrar essa proteína em aminoácido. O nosso corpo vai usar esse aminoácido para produzir queratina. Então, o nosso corpo que produz queratina. Não adianta passar queratina no cabelo. Aí, o que é que esse shampoo tem? Que, meu cabelo ficou bonito, professora. Por quê? Porque tem uma gordura, tem umas misturas, silicone, parabenos, outras substâncias químicas que mascaram. Então, o cabelo fica todo lá arrumadinho, passa a chapinha, faz uma não sei o que, uma inteligente, não sei o que no cabelo, e repõe repôs a queratina. É ilusão, estamos sendo enganados, tá? Unha também tem queratina, tá, gente? Adoro aqueles cremes que diz, vitamina C pra pele. Suco de limão. Não é para passar o suco de limão, beber. Se quiser que seu corpo tenha vitamina C, você consuma a vitamina C. Mas passar aqui, tá, gente? A gente é muito lesado por essas indústrias. A gente paga caro o shampoo de queratina. Tá todo mundo aí. Meu shampoo tem peptídeo. O que é peptídeo? É aminoácido. Tem peptídeo do leite. Aminoácido do leite. Como eu tô dizendo a vocês. Pode ter milhões de tipos de peptídeos diferentes. Mas o que vai deixar nosso cabelo é uma gordurinha. É uma gordura que vem no shampoo, no creme. Esse creme é a base de uma gordura. Que é aí que deixa o nosso cabelo nutrido e etc, mas a melhor forma de nutrição é você ter uma boa alimentação. Se não tiver boa alimentação, por exemplo, se faltar a vitamina biotina, nunca vai ter cabelo saudável na vida. Impossível. Então é uma alimentação equilibrada, não é só comer proteína, também tem que ter minerais e vitamina, tá, gente? Hemoglobina, que é a proteína do sangue. Fibrinogênio, que é a proteína que faz a coagulação do sangue. Caseína, que é a proteína do leite. Albumina, tá aí os bombadinhos de plantão, quem gosta da musculação. Albumina é a proteína que tem na clara do ovo, tá? Colágeno, colágeno tão bom, nossa pele, a gente para. Gente, chegou nos 30, besteira. Começa a cair a produção de colágeno, começa as rugas. O colágeno é uma proteína, o colágeno e a elastina são proteínas que existem na nossa pele, é o que dá elasticidade à nossa pele. E aí, quando a gente vai chegando perto dos 30, começa, cai a produção, então começa as rugas. Ai, gente, o que eu morro de saudade da minha juventude é do colágeno que eu tinha. Vocês não sentiram isso que eu tô dizendo. Então, professora, vamos comer onde é que tem colágeno? Joelho de porco, joelho de boi, pé de porco, é colágeno, não tem colágeno, viu? Gelatina não tem colágeno. Comer ajuda? Ajuda.
Mas esse colágeno, quando a gente come, ele não vem direto para o rosto, não vem para a pele. Como eu digo, ele é transformado em aminoácido e o corpo que vai produzir novos colágenos, vai produzir mais colágeno. Mas depois que vai ficando, depois dos 30, meu filho, a tendência é só cair. Tá? Não tem creme no mundo que dê jeito, tá certo? Enzimas. As enzimas são proteínas maravilhosas, mágicas e perfeitas. As enzimas são proteínas, tá? A enzima é proteína. Agora, uma proteína que tem uma função específica. Ela funciona como catalisador biológico, ou seja, ela acelera as reações químicas. Para o açúcar chegar na nossa célula e fornecer energia, ser quebrado para fornecer energia, se não fossem as enzimas, isso ia durar quase 24 horas. A célula da gente nunca ia conseguir, a gente morria antes de produzir energia. Então, as enzimas, elas ajudam a esse açúcar ser quebrado de forma mais rápida para que haja uma produção de açúcar. E elas atuam no nosso sistema digestivo. Por exemplo, a gente come o carboidrato, a enzima amilase que tem na nossa boca começa a quebrar o carboidrato da nossa boca. Aí vai para o estômago, aí tem enzima pepsina lá no estômago que quebra proteína. Aí lá no intestino delgado é cheio de outras enzimas. Então, as enzimas, elas nos ajudam a acelerar as reações químicas que acontecem no nosso corpo. São mágicas. E como é que elas trabalham? Primeiro, elas são bem exigentes. Primeiro, elas trabalham numa concentração baixa, ou seja, tem pouca enzima para trabalhar. Não precisa de muita enzima, não. É o primeiro requisito dela. Outra, a temperatura tem que estar ideal. Se ela funciona numa temperatura 36, digamos, se tiver 37 ela já não funciona, se tiver 35 ela não funciona, tá? Então elas têm temperatura ideal, se a temperatura não tiver ideal, isso já impede o bom funcionamento da enzima. Outra, fala-me Jesus, outra, pH ideal. O que é o pH? Gente, o pH ele mede lá a escala de acidez das substâncias. Quanto mais baixo está o pH, mais ácido vai estar lá a solução. Então, quanto mais alto, ele vai de 0 a 14. Então, quanto mais alto, menos ácido, mais básico vai estar a solução. Então, se a enzima do nosso estômago, digamos, ela funciona no pH 2, se o pH tiver básico, ela já não funciona. Então, isso são fatores limitantes do funcionamento da enzima, tá? E elas são muito específicas. Toda mulher é para ser que nem uma enzima, extremamente específica. Toda mulher, porque eu defendo as meninas. Toda mulher, por quê? Só funciona se for assim. Se não for assim, não funciona. Os meninos estão com raiva. Sejam assim também. Então, as enzimas, elas são muito específicas, tá, gente? É a palavra correta. Vejam só na figurinha aqui, vejam só. Eu tô circulando aqui. Aqui é uma enzima, tá vendo? É como uma pecinha de quebra-cabeça. Esse encaixe é chamado de chave fechadura. Ela vai se ligar ao substrato. O que é o substrato? É a estrutura, é a molécula lá que ela vai se ligar para quebrar, digamos, tá? Para resolver lá o engate. Então, ela se encaixa perfeitamente. É como se fosse uma chave entrando na fechadura, tá? Se chegar de outro formato, outro substrato lá, a enzima não vai funcionar. Tem que encaixar direitinho, tá certo? Então, ela funciona como chave fechadura. Ela é específica. Então, ela se liga ao substrato. Quando ela se unir ao substrato, ela vai fazer o quê? Quebrar. Quebrou o substrato e transformou ele em produtos. Então, aqui é como se fosse a maltose, que é o açúcar lá, tá? Que é proveniente da nossa alimentação. Então, temos a enzima que vai pegar a maltose e vai quebrar a maltose. Então, vamos um exemplo da lactose. A lactose é o açúcar do leite. O substrato aqui é a lactose. A enzima aqui é a lactase, o nome da enzima que quebra a lactose. Então, ela se ligou, a lactase com lactose e a lactase quebrou a lactose, tá? Então, nós temos aqui a lactose quebrada. E aí, essa enzima, gente, ela, depois que ela soltou o produto, ela tá pronto para pegar outro substrato e realizar a mesma função. Então, por isso que não precisa de muita quantidade. A quantidade baixinha já é suficiente, tá?